Oi gente, tudo bem? Só de estar fazendo esse vídeo, só de você estar vendo esse vídeo já é uma grande vitória pra mim, já é uma grande conquista. Eu sempre comecei as coisas e nunca terminei. Eu sempre comecei as coisas e parei no meio do caminho. O canal no YouTube não foi diferente, né? Eu já tive comércio, já tive loja de roupa e eu sempre me auto-sabotava ali no meio do caminho, desistia, arrumava pretexto, eu parava o que eu estava fazendo no meio do caminho. Isso acontecia com cursos, isso acontecia com empregos, isso acontecia com canais no YouTube. Desde os 13 anos eu tento criar um canal no YouTube, eu tento seguir essa área de youtuber, só que eu nunca acreditei em mim, eu nunca achava que eu tinha potencial pra isso. Eu pensava assim, o que eu posso agregar na vida das pessoas, o que eu tenho pra agregar na vida das pessoas, quem vai querer me ouvir, né? Isso sempre era muito forte dentro de mim. Também pensava assim, eu preciso de um equipamento bom, eu preciso de uma câmera boa, eu preciso de uma iluminação boa. E daí você olha, para e vê assim, tipo, eu continuo não tendo um cenário, eu continuo não tendo uma câmera top e uma iluminação boa. Inclusive tá mó gambiarra atrás dessa câmera que eu não posso mexer no celular, senão tudo desmorona. Mas o que mudou? O que mudou foi a minha mentalidade. Graças a Deus, o que mudou foi a minha mentalidade, a minha maneira de pensar, a minha maneira de enxergar isso, de enxergar a vida. Uma chave virou na minha mente. Quando a gente fala chave virou na mente, quer dizer que eu escutei alguma coisa, uma frase ou alguém falando alguma coisa que fez tanto sentido pra mim, que fez tanto sentido na minha vida, que mudou a minha forma de pensar, que clareou a minha mente. Aquilo fez tanto sentido que passou a ser base na minha vida, que passou a ser o meu pensamento. A chave que mudou na minha vida, a chave que virou na minha mente, pode ser uma coisa simples para outras pessoas, mas que quando fala chave virar na mente, quer dizer que aquilo fez sentido pra mim. Muitas vezes eu poderia ter escutado isso e só escutado e não ter feito real sentido pra mim, eu não ter internalizado aquilo não passar a ser uma verdade pra mim. Foi eu entender, realmente internalizar que o processo do objetivo é muito mais importante do que o objetivo em si. Que eu viver o processo, tudo que eu tenho que aprender, tudo que eu tenho que passar pra poder chegar ao meu objetivo é muito mais importante do que o objetivo em si. De eu achar que eu precisava de uma câmera boa, um celular top, uma iluminação boa pra poder conseguir o meu objetivo, era eu não querer viver o processo. Eu não querer viver o processo era o que fazia eu desistir de tudo nas coisas. Por exemplo, se eu entrasse em curso de inglês, eu teria que viver o processo de aprender, de lutar, de estar ali todos os dias encontrando maneiras de melhorar, de aperfeiçoar. Aquilo é viver o processo. Eu não sabia que o processo era tão importante e engrandecedor na nossa vida. Eu sempre olhava canais no YouTube de pessoas falando assim, comece com o que você tem agora, comece agora. E daí eu olhava para aquelas pessoas e já via um cenário top, já via uma câmera boa, já via tipo tudo que ela tinha ali para poder estar fazendo o que ela tá fazendo. E aí eu olhava e falava assim, nossa, aí é fácil, né? Tipo, a pessoa já tem uma iluminação, um celular bom e tudo, só que a gente tem muita mania de olhar somente pro resultado da pessoa, a gente não consegue olhar o processo. Então, para aquela pessoa estar ali com tudo que ela já tem, ela teve que passar por um processo. Pode ser que o processo dela tenha sido menos árduo do que o seu, pode ser que o processo dela tenha sido menos tenso, menos difícil, só que ainda assim foi um processo, né? Ela teve que aprender coisas ali no meio do caminho que fez ela chegar onde ela está. Isso é o que mais importa. O processo é muito mais importante do que o objetivo. Muitas vezes a gente ouve falar assim, a única maneira de você não conseguir chegar a um objetivo é se você desistir. Só ouvir isso, né, parece ser uma coisa muito clichê, mas quando a gente para pra analisar, a gente para pra refletir sobre isso na nossa vida, então a gente só ouvir essa frase, não internalizar e não parar pra refletir de verdade sobre ela, sobre o que ela quer dizer, a gente acha que é uma coisa muito clichê, mas quando a gente para pra internalizar isso dentro da gente, passa a fazer sentido, a gente enxerga que o processo é muito mais importante do que o objetivo em si, que é ele que vai trazer todas as mudanças que a gente precisa, as chaves que vão virando na nossa mente conforme o processo. Então, pra mim chegar a virar essa chave na minha vida, eu precisei viver um outro processo. Precisei de um processo de buscar ferramentas, de buscar conhecimento. Eu comecei a ler livros, eu comecei a me informar mais
Então aí, através desse processo que eu tive, eu consegui virar essa chave na minha mente e que vai virando conforme todos os nossos processos. Então a gente tem que aprender a viver o processo, a gente tem que aprender a gostar do processo. Hoje eu posso não ter um cenário top, eu posso não ter uma câmera boa, o que eu preciso, o que eu acho que eu preciso para poder ter sucesso, mas é esse meu processo que vai me engrandecer, que vai me fazer eu chegar em algum lugar. O recado que eu deixo para vocês, que me ajudou e me ajuda todos os dias, é entender, ter a consciência de que o processo é muito mais importante do que o objetivo em si. Beijo, gente, até o próximo vídeo.